Olá, chegou a hora do programa interativo que conversa com os senadores sobre os assuntos que você escolhe. O Alô Senado de hoje vai falar sobre a falta de moradia para a população carente, reforma política e assassinatos de jovens. Hoje também é dia de passeata eletrônica e jovem senador. O Alô Senado começa agora. O Firmino, de Palmas, no Tocantins, pergunta o que os senadores podem fazer para mudar o cenário da falta de moradia da população mais carente. Ele conta que mora de aluguel há 17 anos. Firmino, levamos a sua mensagem para a senadora Simone Tebet. Olá, Firmino. Antes de mais nada, muito obrigada pela pergunta. Uma pergunta da mais alta relevância, uma pergunta que é muito frequente e comum de ser feita aqui no Alô Senado, aqui para os senadores e senadoras. Eu tenho uma grande alegria em tentar esclarecer e responder a você essa questão. Primeiro, lembrar que moradia está na Constituição Federal como um direito social, um direito de qualquer cidadão e cidadã brasileira. Eu diria até que talvez tão ou mais importante do que até o direito ao emprego. Eu sempre digo que o emprego, se você pode ficar um dia, um mês, 2 meses sem, porque você entra no seguro-desemprego, você consegue mais ou menos se manter. Agora, você não pode ficar um dia sem um teto para morar, porque você não, para onde você vai com a sua família? E o Senado e o Congresso Nacional têm essa preocupação. Agora, infelizmente, quando nós falamos em execução de determinadas atividades, como construção de escolas, creches, casas populares, que é a sua pergunta, isso é de responsabilidade do Poder Executivo. Prefeitos, governadores, presidente da República. O que o Congresso Nacional pode fazer e faz? Nós aprovamos o orçamento todo ano e colocamos um recurso significativo, principalmente aqui num programa que foi construído por diversas mãos e é um sucesso hoje, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, por conta da crise econômica, de toda a situação que nós passamos, esses recursos foram diminuídos nesses últimos 2 ou 3 anos. A minha expectativa é que já o ano que vem, com uma melhoria do quadro econômico, nós possamos já inserir no orçamento um valor a mais para que mais casas populares sejam construídas. O programa não está parado, as obras estão sendo executadas, mas infelizmente você tem razão, deu uma diminuída, muitas obras em alguns municípios estão paralisadas por falta de verba. Resolvida a crise econômica, a partir do ano que vem, eu acredito que nós consigamos colocar mais recurso público no orçamento para a construção de moradia, de casas populares, para famílias e pessoas que, como você, ainda moram de aluguel. O passeata eletrônica foi saber do senador Antônio Anastasia se as manifestações populares podem mudar a opinião de um parlamentar. A opinião pública, ao longo dos séculos, ela vem evoluindo e cada época tem a sua forma de se manifestar, de se expressar. É evidente que o senador, o parlamentar, o político tem que estar sempre em consonância com a vontade das ruas, com a opinião pública. Não vou dizer que muda, mas é claro que influencia, porque é muito importante haver o debate permanente, a troca de ideias, as críticas, as considerações e os mandatos em ser transparentes. Por isso as redes sociais hoje têm um papel tão importante, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. A minha pergunta é o seguinte: por que a quantidade tão grande de vereadores, deputados, senadores? E por que um valor tão alto de salários? Silviano, a sua pergunta merece uma resposta com argumentos. Eu acabei de chegar da Alemanha, estive numa visita oficial ao parlamento da Alemanha. A Alemanha tem 80 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões. Num país com 80 milhões de habitantes, o parlamento tem 596 deputados. No Brasil nós temos 513. População 3 vezes maior, com a quantidade menor de parlamentares. A remuneração de parlamentar, que é o que eu preciso falar, tanto faz vereador como deputado estadual, como deputado federal, é uma remuneração
equivalente à remuneração de parlamentares de outros países do mundo. O parlamentar tem uma atividade, tem necessidade de se mobilizar, de se exercer o seu mandato e precisa de recursos financeiros mínimos para preservar a dignidade de sua função. O Lacerda Santana, de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, quer saber se com a reforma política o eleitor vai poder votar em candidatos de outros estados. Ele aproveitou para elogiar a atuação da senadora Ana Amélia, que respondeu à pergunta dele. Meu caro Lacerda Santana, eu estou conversando com você para responder a uma mensagem que você encaminhou ao Alô Senado e fiquei muito feliz com as suas palavras de estímulo, muito generosas. Isso me dá ânimo para continuar trabalhando intensamente em favor de causas e não de interesses. A sua pergunta é muito interessante, se você poderia votar em candidatos ao Senado de outros estados. Não, a legislação brasileira é muito clara. O domicílio eleitoral de cada cidadão e nós temos que votar naqueles candidatos daquele estado, seja para o Senado, seja deputado federal ou deputado estadual. Essa é a representação natural da estrutura político-eleitoral brasileira. Você apenas pode votar, claro, no presidente da República, mesmo sendo, no caso, o presidente da República de um estado como do seu estado do Rio de Janeiro, eu lá no Rio Grande do Sul vou votar no candidato do seu estado, porque ele é do Rio de Janeiro e o domicílio eleitoral dele é do Rio de Janeiro. Apenas para o presidente da República e para o vice-presidente da República. No mais, é o eleitor do estado votar no candidato do estado. Olá, eu sou o Guilherme Barreto, eu sou jovem senador do estado de Mato Grosso do Sul e eu gostaria de saber o que representa a Constituição Federal para os parlamentares. Olha, Guilherme, a Constituição Federal é a lei maior do país, que a gente chama de Carta Magna, que é a lei maior do país. Lá está tudo que rege esse país. Tudo que você procurar na Constituição você vai encontrar. Inclusive o seu direito de cidadania, seu direito, não sei se você é jovem, criança, mas é jovem senador, né? Então, jovem, seu direito de juventude, está tudo lá. Né? Então tem as outras leis ordinárias que às vezes complementam a lacuna do que não tem na Constituição. Ou então regulamenta o que tem na Constituição. Então procure ler. Olha, tem uma Constituição muito bacana que foi publicada que chama Constituição em Miúdo, que é exatamente para jovem, adolescente, entender a Constituição Federal. Então é a lei que você tem que se reger por ela, porque aí você acerta tudo. O Rui da Silva, de Bom Jardim, no Maranhão, está preocupado com o alto número de jovens assassinados no Brasil e pergunta por que os senadores, em vez de brigarem pela reforma da Previdência, não criam uma lei pesada, como prisão perpétua ou pena de morte para os assassinos. Rui, o senador Jorge Viana respondeu a sua pergunta. Olha, Rui, eu queria dizer que você tem razão quando denuncia e se preocupa com a verdadeira matança de jovens que nós temos no Brasil. São quase 50 mil assassinatos por ano no Brasil e boa parte deles de jovens. O nosso Código Penal é de 1940. Lamentavelmente, ele está aqui no Congresso e a gente não consegue atualizar essa lei. Hoje, a lei é perversa do ponto de vista de estimular a impunidade. Para uma pessoa ficar presa 10 anos, eu tenho dito, tem que matar 4, se tiver um bom advogado. Outra coisa, a própria lei penal brasileira, se você maltratar um animal e maltratar uma criança, não que eu esteja estimulando uma coisa ou outra, mas se você maltratar uma criança ou um animal, você vai pegar uma pena maior por ter maltratado o animal do que por ter maltratado uma criança. Então isso é terrível. Mas isso não impede da gente discutir e pôr fim a essa tentativa de destruir as leis trabalhistas e também o direito à aposentadoria. Mas eu penso que o Brasil precisa ter uma lei muito dura, muito firme em defesa da vida e protegendo os nossos jovens. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. Se preferir as redes sociais, é só acessar twitter.com/alossenado.
facebook.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 22 11. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo programa. Até lá!